Quer dizer, a informação, o grande instrumento da grande finança, a informação, o grande instrumento do processo de globalitarismo, de produção de novas formas totalitárias de vida, mas que manejada por pequenos grupos de forma inteligente, produz exatamente o efeito oposto. Carlos Pronzato é um poeta, trotamundo dessa nova revolução. Sozinho, com olhar atento e uma pequena câmera amadora, penetra espaços onde os grandes meios não podem ou não querem entrar. Na Bahia, filmou ocupações de casas abandonadas. E eu estou aqui com esse trabalho social para fazer uma instalação elétrica para o pessoal, porque o pessoal são carentes e não tem condições de pagar, e nós estamos aí. Sobre a ocupação de uma fábrica falida, mostrou o simples desejo do trabalho. Nos quedamos esperando a la empresa, a los patrones que nos trajeran algo. No aparecieron. Teníamos miedo, ¿viste? Bueno, después nos sentábamos ahí, los vecinos nos ayudaban porque no teníamos plata para viajar, no teníamos plata para comer, para nada. Y un día dijimos, bueno, ¿qué vamos a seguir acá sentados esperando que vengan ellos? Entonces empezamos a trabajar, a producir y a vender. Y así, ¿viste? Seguimos. Seus filmes correm mundo afora. Em escolas, sindicatos, pequenos cinemas, seguem globalizando um outro olhar sobre os fatos, sobre as lutas, sobre esse novo tempo. Eu resolvi entrar de fato no movimento popular como uma ferramenta de transformação concreta que podia ser o vídeo, porque não é só filmar, sino estar inserido dentro do movimento. Como eu me considero um manifestante com câmera, então eu tenho que estar aí trabalhando dentro do movimento popular ativamente. Latinoamérica é um polvorim apto para um Bakunin chegar e perguntar onde que está acontecendo e ele ir e tentar ou filmar, ou escrever, ou incitar, ou trabalhar nisso. Então, minha utopia é um pouco essa. É você não entrar na corrente, na onda do não é possível fazer nada, porque nada será possível. E você continuar trabalhando. Eu acho que um pouco que faço está dentro de um projeto utópico de realizar, pelo menos naquele breve período de vida que nós temos, uma pequena obra que pode servir a alguém, tanto agora quanto depois. Eu acho que esse fenômeno vai se multiplicar. Quer dizer, por enquanto há uma coerção muito grande contra essas formas, que são praticamente limitadas no seu elan renovador, pela falta de recursos financeiros, pela legislação que favorece a vida dos gigantes. Mas eu creio que, com uma demanda que vem de baixo e que é muito forte, é explosiva, a gente vai certamente daqui a pouco ter outra coisa. Se eu olhar para trás na minha própria vida, eu vejo que hoje é muito mais fácil ser universal aqui mesmo. A primeira vez que eu entendi, que comecei a entender o mundo, foi quando deixei a Bahia para ir estudar na França, aí, lendo jornais, que me apresentaram o mundo de uma outra forma. Hoje não, qualquer pessoa com uma curiosidade mais aguçada acaba percebendo como o mundo é. Acho que essa que é outra grande novidade, acho, do nosso tempo, e que vai permitir que, sem abandonar o que a gente é, indígena, a gente seja perfeitamente universal. Os Krenak, que em sua língua original chamam-se Burum, registravam uma população de 5.000 pessoas no início do século XX. Número que se reduziu a 130 indivíduos em 1989. E com esforço fecharam um século com 150 pessoas. Ailton Krenak nasceu no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. É produtor gráfico e jornalista. Participa da rede Povos da Floresta, que utiliza a tecnologia da comunicação para integrar o povo indígena e seringueiro. Eu acho que para o começo do século XXI
essas trocas de novas tecnologias que não fomos nós que criamos e nem somos nós que fabricamos, vai ser o grande evento para os nossos povos. Eu ainda não consigo acreditar com meus próprios olhos, porque eu ainda não estou vendo o mouse. Isso para mim é um sonho. Eu não consigo acreditar que isso ainda é verdade. A gente poder acessar a internet aqui da aldeia. Vocês puderam ver que isso aqui não é um brinquedinho, sabe, de ficar teclando. Não, isso é uma coisa de muita importância pra gente, entendeu? Até mesmo porque é distância. Porque se a gente morasse na beira de uma estrada próxima à cidade, talvez isso não seria tão importante pra gente, porque a gente podia ir na cidade e fazer isso rapidinho. Tirar, trazer. Mas a distância, pelo limite que a gente mora, isso é precioso. Chega assim como uma coisa muito, muito grande pra gente, como realmente um sonho. O exemplo da câmera, né, poder fazer uma imagem animada, de poder transmitir uma imagem dessa, ela tem a importância que os Axaninca agora lá no Alto Rio Juruá demonstraram, quando eles conseguiram botar para o mundo inteiro uma situação de risco que a floresta estava correndo com a entrada de madeireiras, de invasão no território deles, mandando uma mensagem para a rede, com imagem do que estava acontecendo, com texto, mobilizou gente no mundo inteiro. Você não imagina como que o pessoal local ficou mobilizado em torno dessa ideia de eles poderem se comunicar com o mundo sem ter que ficar pedindo licença para a prefeitura local. Na verdade, eu acho que isso, em alguns casos, do ponto de vista político, vai significar a libertação de comunidades que historicamente eram controladas ali, porque não sabiam o que estava acontecendo no mundo. De repente, eles vão conversar com todo mundo. Aí acabou aquele intermediário ali no meio do caminho. É a primeira vez na história na qual a gente convive com o futuro possível. Acho que essa que é a grande novidade da nossa geração, é essa capacidade que nos foi dada de conviver com o futuro possível, que não é nada do domínio dos filósofos, é algo que tanto nós que imaginamos ser intelectuais, sabemos que existe, como o rapaz pobre da periferia que inventa uma música revolucionária e que explica o seu mundo. Acho que essa que é a grande novidade. Brasília, conhecida por sua arquitetura arrojada, é uma das cidades mais fotografadas do mundo. Perto de Brasília fica a Ceilândia. É o reverso do cartão postal. Aqui moram muitos dos que trabalham na capital. Respeito todas as quebradas, becos e vielas, quebras cabulosas, satélites, qualquer favela. Todas se parecem muito, só que essa aí é diferente. A Ceilândia é conhecida pelo maior índice de violência da região. Aqui vive Adirley, ex-jogador de futebol, cursou comunicação e tornou-se cineasta. Documenta a arte produzida na periferia, onde seus amigos de infância contam e cantam em rap o cotidiano. Com uma câmera digital, documenta a cultura da periferia. O cinema que a gente quer mostrar é o cinema que a gente experimenta. É a nossa experiência de vida, nada mais que isso. É o nosso ponto de vista só. É a experiência de ser morador de Ceilândia, morador de periferia. É a indignação de não se ver nas telas, vamos dizer assim. Mas eu acho que a possibilidade de fazer cinema vem com toda a história do Milton Santos também, né? Que é se apropriar da cultura de massa. Se apropriar de uma câmera hoje, que é difícil, ainda é caro, mas é mais viável. Hoje, com uma pequena aparelhagem informática, eletrônica, com meios limitados, também se faz opinião, também se produzem coisas centrais na reelaboração da história. O ex... Sou negão careca da Ceilândia mesmo, e daí? Jamaica, o Marquinhos, Japão. Sou ceilandense, não sou brasileiro. Eles já fazem as bases dele no fundo de quintal aqui, numa casa como essa aqui. A gente se mirou nisso para iniciar esse processo de cinema. Então vamos tentar fazer também um cinema que tenha como exemplo o modo de produção do rap. Parceira subia mandando um recado. Aqui é foda, mas irmão, eu amo essa porra. Ceilândia Norte, resistência, velho, eu tô de boa. Eu curto música de preto, eu curto rap nacional, eu não curto black music.
Black music quem curte é os playboy. Não, vou curtir uma black music porque é bonitinho. Agora se falar música de preto, não. Música de preto, não. Pô, que coisa feia. Porra, mãe, eu canto música de preto. Meu filho, fala black music. Até minha mãe que veio do Nordeste quer falar black music. Tá entendendo? Na nossa quebrada a parada é mais quente. Mais de 500 mil e pra eles somos lixo. Lutando pra sobreviver, tratados como bichos escrotos. Ratos de esgoto, vermes rastejantes. Cobras tipos peçonhentos, monstros repugnantes. Terra sem lei, Nova Babel, casa do caralho. Cu do mundo, baixa da égua. Foda-se o que dizem, véi. Ceilândia é minha quebra. Quebra. Até hoje, assim, dentro da cidade, tem muito preconceito com relação ao rap. Rap é música de bandido, é música de preto, é música de marginal, é música de desempregado. Esses caras sofreram pra caramba, cara. O Jamaica conta histórias assim que são geniais no sentido assim, do preconceito que ele sofria de ser um rapper. Olha os nomes dos lugares: Planeta dos Macacos, Caldeirão do Diabo, Vila do Cachorro Sentado. Velho. Onde só tinha bandido, velho. Pra eles só tinha bandido. Eu acho que o rap é um cara de periferia a dar identidade à periferia, a dar nome às pessoas e a contar as histórias da perspectiva deles. Então a gente também está se baseando, tentando fazer cinema nessa perspectiva. Que a ideia é ver dentro da cidade essas formas de solidariedade. E você tem a produção dentro da cidade de formas solidárias que tem expressão econômica e política, né? Em contraposição com essa produção da violência. Eu acho que há uma multiplicidade de fenômenos de baixo que a gente não dá importância, que a gente dá mais importância chamada violência. Os jornais falam da violência dos bairros, tem bairros mal falados porque violentos. Olhares do Morro está por aí, a gente está olhando tudo o que acontece na comunidade. Mas as outras formas todas de manifestação, que são propriamente culturais, mas que não aparecem com essa aura de cultura que é reservada, digamos assim, a parcelas já privilegiadas que fazem cultura, os outros fazem outras coisas. A gente não admite dizer imediatamente que o que eles fazem é cultura, porque o que eles fazem é cultura e é política ao mesmo tempo, né? Japeri é um município, é o segundo município mais pobre do estado do Rio de Janeiro, e a gente, através do cinema, a gente pode expressar esse nosso movimento, às vezes as coisas que a gente não concorda que tem aqui, a gente joga no cinema e tenta mudar essa realidade. Aqui, acima de tudo, é a superação, de utilizar o que a gente tem na mão e superar até esses mesmos índices de pobreza. E a gente utiliza de pedaço de madeira para fazer grua, de cabo de vassoura para fazer o tripé. Na coletividade, a gente consegue fazer cinema na Baixada Fluminense. A gente partiu de uma necessidade de um resgate da memória e do folclore daqui do município de Japeri. E utilizando numa ficção, que é o marido chegando em casa bêbado e dando satisfação para sua esposa porque chegou bêbado. E a satisfação que ele dá é a partir do folclore de Japeri. Há a possibilidade cada vez mais frequente de uma revanche da cultura popular sobre a cultura de massa, quando, por exemplo, ela se difunde mediante o uso de instrumentos que, na origem, são próprios da cultura de massas. Eu sou lobificha! Sai! Em pleno século XXI, mas eu não acredito em lobisomem! Sai pra lá! Nesse caso, a cultura popular exerce sua qualidade de discurso dos de baixo, pondo em relevo o cotidiano dos pobres, das minorias, dos excluídos, por meio da exaltação da vida de todos os dias. A partir do audiovisual, várias pessoas vão ser influenciadas pelo produto que eles estão tendo. Então, uma oportunidade para que eles possam se expressar até para o povo inteiro de Japeri, para mostrar o que eles querem falar e ainda não tiveram oportunidade. Porque a partir deles a gente acredita que, ou seja no teatro, na música, no cinema, na literatura, vão estimular novas vidas e novos sonhos a partir de filmes, do audiovisual.